do sempre. Pai, que nenhum dos seus filhos que a canção venha sair da mesma forma que adentrou por essas portas, mas venha ser abençoado pelo teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe o... Irmãos, amém. Podeis assentar. Mas graças a Deus, né, por tudo que Deus já vem fazendo nesse culto. Eu já senti a presença de Deus. Se tivesse que ir embora agora, eu já sairia na bênção de Deus, porque Deus já falou comigo por intermédio dos louvores. Eu já senti a presença de Deus por intermédio dos louvores. Se eu dissesse que não tinha sentido nada, estaria mentindo, porque eu já senti a presença de Deus. E isso me deixa contente. Porém, resta-nos ainda a oportunidade de nós ouvirmos um pouco da palavra de Deus. Prometo aos irmãos que não vou extrapolar. Eu quero aqui que os irmãos vá para casa dentro do horário bom, tenham a oportunidade de se confraternizar ainda lá embaixo. Então, nós estaremos usando de uma certa prudência para que você não se canse. Porém, não deixaremos de falar aquilo que Deus colocar aos nossos corações. Você que tem Bíblia, se assim puder, e se não tem, encoste ao lado de quem tem. E vai lá no Evangelho de Jesus Cristo, João escrevendo, né? Vamos ver o que Deus tem para nós aqui essa noite. Eu acredito que Deus tem algo para nós, porque o Espírito de Deus, ainda em casa, tinha me colocado um tema no coração, e agora sentado, Deus disse, muda ele. Então, vamos ver o que vai dar. Deus é sabedor de todas as coisas, né? João, capítulo de número 2. A palavra de Deus é tão poderosa que se não pregar e só ler, ela já faz efeito. Eu fui liberto do vício do cigarro lendo a Bíblia. Então só de ler faz efeito. Bom, está lá o Evangelho de Jesus, capítulo de número 2, João escrevendo, que tem como título As bodas em Caná, a água feita vinho. Amém? Eu vou ler para os irmãos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Amém? Amém. Diga-se amém. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus assim nos concede, para podermos falar um pouco mais de Deus, engrandecer a Deus, por intermédio desta oportunidade que Ele assim nos concede, de estarmos reunidos no mesmo propósito, para engrandecer esse Deus, bendizer esse Deus, falar bem de todas as formas. E eu fico feliz quando eu consigo enxergar alguém que vem de coração aberto, limpo, para poder fazer alguma coisa para Deus, já que não se paga com dinheiro. Mas é muito triste também quando nós não conseguimos ver essa alegria de alguém que está dentro da congregação, no santuário, dentro da casa de Deus, e que tem prazer de fazer alguma coisa para Deus. Eu acho estranho isso, porque no movimento do nosso mundo, dessa vida que nós levamos, que as pessoas levam aí fora, e que nós até fazemos parte, entre aspas, nós vemos muitas emoções que acontecem por intermédio de muitas coisas. De um belo cantor, de um bom jogador, de um bom futebol. As pessoas conseguem se emocionar de uma forma direta e até real, porque elas deixam transparecer aquilo que elas estão sentindo. E elas não conseguem ocultar essa alegria que elas têm, tanto é que elas deixam extrapolar
Porque elas sentem, e por elas sentir, elas mostram, deixam bem transparente. Alegria pelo cantor, alegria pelo jogador, alegria pelo futebol, alegria pelo baile, alegria pelas drogas, e aí vai. A pessoa, de alguma forma, ela sente um certo prazer em tudo aquilo que ela faz. E eu já vi, para minha tristeza, que algumas pessoas que às vezes a gente se deparava, olhava para ela dentro da igreja, dentro da casa de Deus, e você percebia que ela estava meio que amuada, sem sentir nada, como que alguma coisa estranha estivesse acontecendo com ela. Você olhava em toda a nave da igreja, você via alguém sentindo a presença de Deus, alguém que chorava. Talvez a pessoa não chegava a pular na presença de Deus, mas ela conseguia levantar as mãos, ela conseguia falar aleluia, ela conseguia dar glória a Deus, ela conseguia expressar que verdadeiramente ela não estava errada naquele lugar e glorificava a Deus. Mas eu já vi pessoas que de alguma forma amuada não conseguia fazer isso, elas tinham dificuldade para fazer essas coisas e não conseguia, por melhor que fosse a mensagem pregada, por melhor que fosse o louvor, poderia ser um louvor de uma pessoa que, entre aspas, também tem um nome lá em cima, conhecido e reconhecido, nem isso mudava, a pessoa não conseguia sentir nada. Pregadores de renome, pessoas que vieram muito antes de mim por aí pregando, falando bem da palavra de Deus, que tem uma boa oratória, um bom conhecimento, e nem isso conseguia mudar as pessoas, fazer com que elas de alguma forma sentissem a presença de Deus. E a minha pergunta era sempre essa: mas o que acontece com essa pessoa? Por que ela não consegue ao menos levantar as mãos? Você olha para ela, ela olha para o seu olho, você olha para ela olha para a lâmpada, você olha para ela olha para o ventilador, você olha para ela olha para o banco, você olha para ela quer encontrar alguém para mexer no cabelo, você olha para ela procura uma espinha para tirar no momento do culto, você olha para ela está comendo a unha, eu não sei, não vai conseguir falar língua estranha porque está comendo a unha, você precisa estar com a boca aberta para poder sentir a presença de Deus. É umas coisas que me chamam a atenção, por que as pessoas não conseguem de forma nenhuma sentir. Olha que coisa interessante, eu fazendo trabalho dentro do presídio, uma coisa que me chama a atenção, porque no presídio se divide em algumas coisas. Tem aquele que não quer servir a Deus, não quer fazer nada, então ele se ajunta ali com alguém, ele pega os instrumentos para fazer um samba, coisa que eu fazia parte, que eu também fazia parte do samba. Então ele pega aqueles instrumentos, começa a fazer o samba daqui, um pega ali o surdão, outro pega o contrassurdo, outro pega o repelique, e vai tocando e vai fazendo aquele movimento todo. Mas você percebe, já acende o cigarrinho da maconha, já vai fumando, e você olha do lado dele, e um está balançando do lado, outro está balançando aqui, aquela ginga, né? Aquela ginga do camarada que está no samba, aquela coisa toda, você percebe, olha no olho de um, está dando risada. Olha, detalhe, eles estão dentro das grades, estão presos, mas você olha ali, um está dando risada e a maconha está comendo frouxa, olha dali, um está lá no surdão e tu, aquela coisa toda, outro está na caixa, fazendo aquele barulho. A minha tristeza é porque eles, estando assim, eles conseguem expressar o que eles estão sentindo. Efeito de maconha, não sei, efeito da cocaína, não sei, mas eles estão ali demonstrando que está com uma certa alegria, mesmo estando preso, conseguem se mexerem, se manusearem, fazendo alguma coisa, dizendo, tá ruim, mas tá bom, estamos presos, mas tá bom. Eles conseguem fazer alguma coisa. Agora o que me dá tristeza é quando eu me deparo com alguém que diz, sou filho de Deus, eu nasci de novo, eu fui batizado, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu batizei nas águas, eu sou membro da Assembleia de Deus, eu canto na mocidade, eu canto no grupo das mulheres, eu sou obreiro, mas olha na cara dele, é um sepulcro caiado, não consegue dar um glória a Deus, não consegue dar um aleluia, não consegue louvar ao Senhor. Isso me irrita, isso me deixa inquieto, isso me deixa agitado, mas eu vou lhe dizer uma coisa: o meu Deus é o Deus que ressuscita mortos, o meu Deus é o Deus que levanta mortos, o meu Deus é o Deus que faz coisas diferentes. Não importa se a posição que você entrou aqui hoje é a posição de Lázaro, que estava morto há 4 dias, o meu Deus ainda diz, se creres, verás a glória de Deus, porque Deus ainda ressuscita mortos. Aumenta só um pouquinho. É isso que me chama a atenção, e eu quero aqui, antes de chegar aqui, porque vocês vão entender por que eu estou falando isso, eu acho lindo, as irmãs estão preparando para uma festividade que começa agora na quinta-feira, dia 23, vai embora isso até domingo, dia 26. Eu imagino a expectativa que as irmãs estão.
Nessa questão da festividade, eu que não sento nas irmãs, eu estou de alguma forma, abaixa um pouquinho. Eu que não sento nas irmãs, de alguma forma, eu estou feliz. Mesmo não sentando lá com alegre, eu não vejo a hora de chegar quinta-feira para começar essa festa. Eu já estou nadando no oceano do Espírito, já estou pensando aonde que eu vou dar glória a Deus. Dá uma aumentada no negócio aqui, faz favor. Eu já estou sentindo que eu vou dar glória a Deus com alguém que vai pregar, com alguém que vai cantar. Já estou pensando, meu Deus, usa a Marta Lima para mim. Jesus usa aquela moça que cantou aqui também para mim. Usa esse pregador. Hoje, quando foi confirmado um pregador que vai vir, eu falei, meu Deus, é de Deus, eu preciso sentir. Antes de ele chegar, eu já estou sentindo o negócio. Antes de ele chegar, eu já estou recebendo. Eu não vou esperar ele chegar para receber, eu já estou recebendo agora. Eu já estou sentindo agora. Eu já quero dar um conselho aqui para as irmãs. Se vocês estão esperando chegar a festa para sentir, essa festa vai ser fraca, essa festa vai ser morta. Mas se vocês começarem a sentir, já desde agora, já nadar no oceano do Espírito, já sentir a presença de Deus, algo vai acontecer para a glória do nome de Jesus, porque Deus quer fazer algo aqui essa noite. Ei, vamos ensaiar então, vamos ensaiar, vamos ver como é que vai ser essa festividade. Solta um glória a Deus e um aleluia, e louve o Cordeiro de Deus. Mas por incrível que pareça, se vocês ficarem aí parados, estacionados, mais pensando nos adornos, na roupa, que vai ser bonita, com certeza, que vai ser bonita, e vocês ficarem pensando, mas isso, eu vou usar um salto alto, não vejo a hora de colocar o meu sapato alto, que eu comprei, eu já estreiei, eu vou entrar cascavelando, vou fazer que nem a filha Cistiano, eu vou entrar cascavelando, eu vou apavorar, eu vou parar o culto, eu vou chegar, eu vou andar na ponta dos dedos, a minha roupa, o meu perfume vai parar o culto. Se você entrar aqui, você não vai sentir nada, você não vai receber nada, não vai ter nada. Eu quero dizer, não importa se o salto vai ser baixo, não importa se a sua roupa não vai estar perfumada, porque o perfume da rosa de Sarão vai ser distribuído aqui dentro dessa igreja. E quem crê, mande um glória a Deus e um aleluia, e louve ao Senhor. São essas coisas. Olha para a cara de quem está do seu lado e vê se ele já entrou no clima de festa. Olha aí, porque tem tudo com o que eu vou pregar aqui essa noite. Olha se ele já está em clima de festa, porque quem está em clima de festa é diferente. Quem está em clima de festa é totalmente diferente. Eu já estou vendo aqui, eu consegui enxergar, tem um pelo menos aqui que está em clima de festa. Eu estou vendo ele, eu já senti ele perto. Eu estou sabendo, tem alguém em clima de festa aqui. Olha lá, alguém que está em campo à festa. Meu Deus, é bonito. Ei, eu sei que você capricha na vestimenta, mas capricha no glória, capricha no aleluia, e louve a Deus, porque Deus vai fazer algo aqui essa noite. Capricha, filho, capricha, porque Deus quer fazer algo. Ei, deixa eu te falar, não importa se você vai ter que usar mel para a garganta, não importa se você vai ter que passar um pouquinho de alho na garganta, não importa se você vai ter que comer um pouquinho da casquinha de romã para sua voz ficar melhor. Eu posso te dizer uma coisa, você pode entrar até rouco, mas se você vir com desejo da glória, a coisa vai ficar diferente. Você vai sentir, você vai começar a falar línguas estranhas rouco mesmo, a sua voz vai parecer de um trovão, mas daqui a pouco se prepara, porque a glória invade, o poder invade, e a festa começa. Aleluia. Quem é que pode dar glória a Deus? Os internautas podem dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus. Aonde estão os adoradores de Deus aqui essa noite? Se você não entrar, eu tenho tanto medo de nós cairmos na rotina, de se tornarmos pessoas chatas, bobas, frias, mortas, sonolentas. Se eu for dar vazão apenas 2 horas que eu dormi, eu ficaria apenas sentado
de olho fechado e dizer: estou em espírito, para esconder o meu cansaço. Mas a Bíblia disse: vinde a mim, os cansados, e eu vos aliviarei. Então quem entrou cansado, o cansaço já foi embora, porque Jesus já está abençoando aqui essa noite. Deus, Ele é fiel. E eu estava aqui, irmãos, vim de casa pensando num tema que eu poderia pregar. Quando chegou aqui, o Espírito Santo falou algo comigo. E eu quero aqui, com a ajuda de Deus, em nome de Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo, pregar baseado no tema: quando na festa Jesus é apenas mais um, ela é fraca. Quando na festa Jesus é apenas mais um, esta festa é fraca. Quem veio para festejar aqui? Então se prepara, porque eu vou descobrir se Jesus é apenas mais um na tua vida. Deus tem algo poderoso para fazer conosco aqui. Irmãos, é sempre interessante quando a gente tem essa oportunidade de falar do nome de Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a pessoa que transmite alegria a todo ser humano na face da terra quando esse dá lugar por intermédio do seu Espírito, conhecido como Espírito Santo. E isso é interessante porque na presença de Deus muitas coisas boas podem ocorrerem e acontecerem. Olha, eu imagino se eu tivesse na época de Jesus Cristo, quando Ele em carne e osso se fazia presente no meio de várias regiões, de vários lugares, dentro de muitas casas. Eu imagino se eu tivesse essa oportunidade de tocar na mão de Jesus, de ter a oportunidade de abraçar, participar de uma Santa Ceia, onde o próprio Jesus Cristo serviria essa Santa Ceia, como aqueles discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus servir a Santa Ceia para eles. Quisera eu ter a oportunidade que aqueles homens tiveram de numa Santa Ceia Jesus Cristo se despir de uma certa parte da sua roupa e numa bacia d'água dizer: coloque os pés para fora, porque agora eu vou lavar os pés de todo mundo. Eu imagino Jesus lavando meus pés, eu imagino as mãos de Jesus sendo colocadas ali no peito dos meus pés, lavando meus pés com a maior sinceridade, com a maior alegria, com o maior amor. Imagine você as mãos dele tocando, mas ao mesmo tempo, quem sabe sentiria não ser digno, como Pedro não sentiu. Ele disse: não, jamais, não pode o Senhor lavar os meus pés, porque isso é trabalho de escravo, isso é trabalho de servo. O Senhor, quando chegava de uma jornada, quem lavava os pés dos seus senhores eram os escravos, e Jesus agora se coloca na posição de um servo. Olha, se coloca na posição de um servo para lavar os pés dos discípulos. Ele, Jesus, não veio para ser servido, ele veio para servir. É interessante entender esse propósito de Deus, que ele veio para servir. E quando às vezes nós entramos dentro da igreja com o nariz empinado, cheio de não me toque, cheio de não me fale, aquele bocado de coisa, cascavelando como as filhas de Sião, tem medo de dar glória a Deus porque vai borrar as maquiagens, tem medo de dar glória a Deus porque sente que vai atrapalhar o irmão. Pelo amor de Deus, abaixa a bola e vai dando glória, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque de alguma forma Deus quer operar. Eu fico preocupado porque, por exemplo, não é diferente Jesus Cristo que deu essa oportunidade para tantas pessoas. Exemplo como Zaqueu, que um menino, um rapaz de uma estatura baixa, quem sabe da minha altura, que tinha curiosidade de conhecer Jesus, cobrador de imposto, de alguma forma roubava alguém, e ele teve a oportunidade de saber que Jesus haveria de passar numa região. Ele, por ser pequeno, por não enxergar, ele tem uma ideia de subir a uma árvore para esperar Jesus passar, e quando ele sobe em cima daquela árvore, Jesus para exatamente na onde ele estava. Olha que coisa linda! Jesus para exatamente na direção da árvore que Zaqueu estava. E ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar lá na tua casa. Eu quero entrar lá dentro. Olha que coisa bonita, que coisa tremenda. Eu imagino a alegria de Zaqueu ter a oportunidade de abraçar a Jesus, de sentir a Jesus. Eu imagino porque que aquela mulher, ela ficou sabendo que Jesus estava na casa de Simão, e ela vem por detrás de Jesus, ela pega, começa a chorar aos pés de Jesus, colocar um perfume caríssimo sobre Jesus, e chorando diante dela, e Simão começa a interrogar, dizendo: se ele fosse profeta, ele saberia quem é
é que está tocando nele? Quem é que está fazendo ele? Ele disse: Simão, você não entendeu as coisas. Esse papel que ele está fazendo não era para ela, é para você. Eu entrei aqui, tu não deu água para lavar os meus pés, tu não me beijou, mas desde a hora que ela me viu, ela não cansa de me beijar os pés, ela não cansa de lavar os meus pés. Esse é o Deus que eu sirvo. Ei, aonde está você que vai entregar algo a Deus aqui essa noite? Louve o nome de Jesus. É isso que você precisa entender. Você precisa quebrar essa coisa fria que existe dentro de você. Você precisa quebrar esse gelo que existe dentro de você. Você precisa parar de ser intelectual. Você precisa mudar esse conceito, esse pensamento teu. Para com essa besteira de que vai borrar o blazer. Para com essa besteira de que vai quebrar o salto da sandália. Vai quebrar, então arranca, meu filho. Fica descalço aqui dentro. Não tem problema não, Jesus andava descalço também. Faz alguma coisa, mas você precisa entregar algo para Deus. Você sabe o que impacta o pecador? É quando ele vê um crente embriagado, cheio da presença do Espírito Santo. Não adianta alguém dizer para mim, como já disseram, esse movimento doido desses crentes pentecostais, loucos, crianças, que fica por aí pulando, saltando, parece mais um centro de macumba. É crente rodando, é crente pulando, apodando o sangue de Jesus. Até porque o meu Deus não precisa imitar, quem imita é o capeta. O meu Deus é o que distribui, o meu Deus é o que faz. Aleluia! Eu quero ver o capeta pular que nem eu pulo, receber o que eu recebo. Eu quero ver! Alava suvidinha da até a chumilhaia, orimicanto rida calamarcela marraia. Oh, quando na festa Jesus é apenas mais um, essa festa é fraca, mas quando ele faz sentido na tua vida, a festa é diferente, a glória é diferente, o poder é diferente. É isso que você precisa entender. E eu tenho uma revelação nessa palavra para dizer o que está acontecendo com a igreja nos dias atuais. Jesus deu essa oportunidade para tantas pessoas. E aqui na questão de Jesus, esse Jesus era um filho de José e de Maria. Filho daquela menina que a história nos faz entender que quando ela se engravidou de Jesus tinha apenas mais ou menos 17 anos de idade. Uma menina de uma família pobre, como José também era de uma família pobre. E os dois, de alguma forma, agora, unidos dentro de um dote, de um conceito da época, inclusive falamos um pouco sobre isso, e não tiveram nenhuma relação sexual. Mas Jesus, o Espírito de Deus achou por bem fazer com que Maria se engravidasse. Um projeto do Espírito Santo dentro dela, e Maria fica grávida de Jesus. Esse Jesus nasce, esse Jesus cresce, esse Jesus se torna homem. E era exatamente esse Jesus que passou pelas regiões, pelas casas, fazendo tantas coisas maravilhosas, e fazia coisas maravilhosas. Mas o que me chama a atenção é exatamente aqui no capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, João escrevendo, que fala a respeito desse primeiro milagre que Jesus Cristo ia fazer. A primeira coisa que ia acontecer. O interessante é que ele já fazia parte de uma família. Ele tinha pai, diga, ele tinha pai. E ele tinha mãe, diga, ele tinha mãe. E Jesus fazia parte de uma família. E tinha alguns irmãos que já faziam parte da sua família. Mas segundo os historiadores, exatamente aqui no capítulo número 2, os historiadores afirmam que José já havia morrido. Jesus agora está órfão de pai. Ele não tem mais pai, ele tem apenas mãe e tem os seus irmãos. Agora a Bíblia diz que a vida continua, porque perde o pai, perde a mãe, mas a vida continua, tem que continuar, porque isso faz parte do ser humano vir e ir embora. A Bíblia nos faz entender isso, que o ser humano tem uma passagem na terra, ele vai partir, ele vai embora. E não foi diferente de José, mesmo sendo o pai de Jesus. Ele partiu porque Jesus, como homem, ele teve pai e ele teve mãe, mas como Deus, ele só tem pai, aquele que ele está sentado à direita, adorando e glorificando. Sim, quando você chegar no céu, você não vai ver Jesus sentado à direita de José e nem à direita de Maria, mas você vai ver ele sentado à direita do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem é que crê nisso e vai estar lá para ver? Manda glórias ao nome do Senhor. Então esse Jesus agora cresce, fazendo parte de uma família. E diz a Bíblia aqui, que é o que me chama a atenção,
De repente, depois dele passar algum tempo, ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná de Galileia, exatamente nessa região da qual também Jesus Cristo fazia parte, a sua cidade natal. Então, quando estava aqui, diz que convidaram algumas pessoas, porque haveria ali exatamente um casamento, haveria primeiramente uma festa, e esta festa era uma festa de casamento, porque é bom observar, porque festa tem de várias coisas, pode ter festa de aniversário, pode ter festa de bodas de ouro, pode ter festa de bodas de prata, sim, pode ter vários tipos de festa, mas aqui era uma festa de casamento, e uma festa de casamento, exatamente naquela região, criava-se um grande comentário, era uma coisa séria, eles não precisavam de nada para falar, não tinha telefone na época, ninguém usava telefone, não tinha rádio, não tinha correio a serviço do povo naquela época, mas o comentário era muito rápido, só para os irmãos entenderem, não sei se vocês já ouviram falar isso. Vocês sabem que na época de Jesus Cristo, ele não precisava de microfone para pregar. Não, Jesus nunca usou microfone. Ele nunca usou uma caixa amplificada. Ele não precisava de microfone sem fio e nem microfone com fio. Ele não precisava de nada disso. Mas era tão interessante a região que quando Jesus subia numa certa região que ele falava, a voz dele atravessava quilômetros, ficava ali centenas de espaço. Ele falava: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque deles é o céu. E todo mundo ouvia, e todo mundo dava glória a Deus. Aí eu entendi uma coisa profunda, porque ele falava e todo mundo ouvia. Eles estavam distantes, e Jesus falando: vós sois o sal da terra, e todo mundo ouvia. Quando eu li no Salmo, que ele disse assim: uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Aí eu descobri, quando Jesus falava de frente, o eco vinha de trás. Oh, aleluia! Quem é que pode dar glória a Deus e aleluia? Quem pode louvar ao Senhor? É uma coisa interessante. Então diz que Jesus Cristo, ele foi convidado para uma festa, mas convidaram Jesus apenas como mais um na festa. Não esqueça disso. Convidaram Jesus apenas como mais um. Existia um certo ritmo naquela época, que quando alguém casava, todas as pessoas da região tinham que ir para o casamento. Todo mundo ia. Já pensou se no nosso tempo, quando alguém casasse, todo o bairro tivesse que ir? Misericórdia de Deus, eu tenho certeza que você não ia nem casar, ou se não ia ocupar o casamento. Imagina a tua rua inteira indo, imagina o teu bairro inteiro indo no casamento. Assim era na época de Jesus. Quando havia um casamento, todo o bairro, toda a região ia para o casamento. Então Jesus, que provavelmente era conhecido da pessoa que ia casar, também foi convidado. Convida lá a família do finado José, convida para que ele vá ao casamento. José não está mais, mas chame Maria, chame Jesus, o filho dele, que aprendeu a ser carpinteiro, chame ele para a festa do casamento e convide os seus irmãos. Agora pega Maria, pega José que já está morto, pega Jesus, pega os seus irmãos, pega Maria e vai todo mundo para o casamento. Quando chega no casamento, a casa está lotada, a região está lotada, porque está todo mundo no casamento. O casamento da época era mais ou menos como um casamento que eu participei no estado de Minas Gerais. É banquete gordo, é carne sendo assada, é boi sendo assado, é arroz, é frango, é galinhada, é um bocado de coisa. E não podia faltar o vinho também. Por que toda a região ia? Porque eles sabiam que ia comer, eles sabiam que ia beber. Eu já disse para vocês que crente vai fazer duas coisas: é comer e dar glória a Deus. É dar glória a Deus e comer. Ei, já que você não está comendo na cantina, come a palavra e mande glória. Come a palavra. Então lá vai. Aí eles sentam na festa. Imagino eu que alguém tem algum instrumento, porque segundo a Bíblia,
segundo a Bíblia, eles usavam instrumentos para provocar certas danças na época. E é por isso, tanto é verdade que eu estou dizendo, que Jesus Cristo, ao ensinar ao povo, ele disse: é interessante vocês é muito complicado de se entender, vocês é difícil de entender, toca-se flauta e ninguém dança, canta lamentação e ninguém chora. O que vocês querem? Eu toco flauta, ninguém dança, canta lamentação, ninguém chora. Tem crente que é assim. Jesus já não sabe nem o que fazer. Ele está dando, mas não quer receber. Ele está dando, mas você não quer dar glória. Aleluia! Ei, se você entender o ritmo da música, dance dando glória a Deus e aleluia, e louve ao Senhor. Já entrou no clima da festa? Então lá vai. Está todo mundo na festa agora. Eu imagino agora, os instrumentistas estão com os instrumentos. Eu vejo que com uma mesa do lado, gente sentada no chão. Que o negócio não tinha muita frescura na época de Jesus, não. Na época de Jesus, o povo comemorava a festa sentado no chão mesmo. Senta no chão, sandalhão no pé. Sabe como é que eu vejo? Aquele sandalhão no pé, uma veste de núpcia, mais ou menos, arrumadinha. Vamos lá, é uma festa, vamos pra lá. Arrumada, penteava o cabelinho, não sei nem que tipo de pente era, mas penteava, ia pro casamento. Aí parece que eu vejo alguém junto ali sentado, dizendo: vem pra cá, manda um pedacinho desse boi, desse carneiro assado, um come dali, outro come daqui. Aí parece que eu vejo dizendo: mas pra descer tem que ter uma golada de vinho, vamos tomar um vinho. Aí tomaram um vinho. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, poderia ser que esse vinho fermentado, um vinho que embriagasse, alguma coisa assim. Alguns dizem dessa forma, outros afirmam que poderia sim ser um vinho que embriagava. Certo é que alguém está tomando vinho, alguém está comendo. Imagine você nesse banquete, imagine você comendo. De repente, nessa festa entra quem de sandalhão no pé? Jesus Cristo. Ele entra de sandália no pé, filho de Maria, está chegando na festa. Mas parece que era apenas mais um, porque a história de Jesus ia começar agora. Ninguém sabia dos milagres. Maria estava na expectativa, ela queria ver algo de Deus. Ei, tem crente que é assim, parece que ele tem que ver para poder adorar. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Cutuca o teu irmão e diga: dê glória ao nome de Jesus, exalta a Deus. Deixa eu beber uma gasolina aí, vai dando glória a Jesus. O casamento da época, só para os irmãos terem uma base, a família tinha que se preparar para fazer um casamento. Porque o casamento da época, segundo a história do Velho Testamento, diz que um casamento, ele poderia durar, a festa do casamento, uma semana. Uma semana festejando o casamento. Inclusive na festa de Raquel foi uma semana. Uma semana de festa. Se você pegar a história lá, você vai ver que uma semana por outra. É assim. Agora imagine alimentar um bairro. Uma semana. Davi, uma semana. O povo era acostumado a ir à festa, porque o que mais tinha na região era festas. Deus era Deus de festas. Agora aqui no caso era uma festa de casamento, e eles iam para lá. Quando chegou naquela festa, todo mundo se banqueteando, quando de repente chega alguém de sandálias no pé chamado Jesus. Diga, ele chegou. Você não vai sentir nada. Sabe por que você não vai sentir nada? Primeiro porque você está esperando de mim. Eu disse que ele chegou. Alava sube do rabai até a caia da chumenihai. Orimicanto e decalamarça lamarraias. Ele chegou lá, simples, humilde. Olha, simples e humilde, mas era quem? Era ele, simples e humilde, mas era quem? Ele tinha chegado. Para alguém ele era apenas mais
Só mais um que chegou, mais alguém que vai comer, mais alguém que vai beber. Mas de repente estão festejando, as danças estão por ali, alguém está comendo, e Jesus está no meio, e era apenas o filho de José e de Maria, do finado José. Em uma festa em que Jesus é apenas mais um, ela é fraca. Vou traduzir para você agora e você vai dar glória a Deus. Aí depois eu volto aqui. Você sabe por que muitos lugares festejam congressos e mais congressos e Jesus não batiza um com o Espírito Santo? Sabe por que existem muitas festas que as pessoas fazem de 4, 5 dias, uma semana e Jesus não salva uma alma? Porque ele é apenas mais um. O povo estava esperando. Desculpe minhas pessoas, eu não quero atacar pé de ninguém, mas eu vou fazer uso do mundo que eu vivo. Eles estavam esperando Noemi Nonato. Eles estavam esperando Chile Carvalhais. Eles estavam esperando Gilmar Santos, Napoleão Falcão. Eles estavam esperando Marco Feliciano para dizer que em um segundo os anjos iam sair. Eles não estavam esperando Jesus. Quando Jesus entrou era apenas mais um. Porque eles esperaram vir de Marco Feliciano, eles esperaram vir de Chile Carvalhais, esperaram vir de Noemi Nonato. Você vê que hoje o povo tem coragem de pagar 10, 15 mil reais, não para ver Jesus operar, mas para ver Marco Feliciano pregar, para ver Napoleão Falcão falar. Permita, eu sei que você depois pode ver esta mensagem, mas me desculpe, eu sou sincero com Deus, eu estou pregando, é a oportunidade que eu tenho para falar de Deus, eu não quero saber. É esperando, por isso que não tem. Você já percebeu que você só aceita o que você vê? É aquele que você escolhe a dedo, que está vendo. Jesus entrou, era apenas mais um. E quando ele é mais um, as coisas não acontecem. Não tem batismo, não tem cura, não tem renovação. Mas quando ele chega, você vê que é ele. A glória dele desce e o nome dele é glorificado. Quando eu aceitei Jesus, não me apresentaram ninguém de nome, me apresentaram Ele. E eu senti uma coisa no meu corpo que até hoje eu não sei explicar o que foi aquilo que eu senti. Eu sei que eu chorava sem parar de chorar e fui confessando todos os meus pecados sem querer confessar. Esse é Jesus. Quando o Espírito dele entra no ser humano, ele faz o coração ser quebrantado e contrito. Quando Jesus entra dentro do coração de uma pessoa, o pecador se arrepende. Porque eu não sei que força era aquela que eu comecei a dizer no meio de todas aquelas irmãs que estavam ali dizendo, chorando, disse, eu quero confessar que eu roubava, eu fazia isso e fazia aquilo e chorando, e o meu corpo todo dormente. Isso é Jesus na festa sendo reconhecido. É isso que faz a diferença. Eu não quero que você me aplauda, eu não quero que você me exalte, porque eu não tenho graça se ele não estiver em mim. A glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é dele. Jesus entrou, mas ele era apenas mais um na festa, apenas mais um. Se você puder me ajudar a pregar, olha para a pessoa que está do seu lado e diga, ele já entrou. O filho do carpinteiro já entrou. O filho daquela mãe virgem chamada Maria já entrou. O filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó já entrou. O filho de Deus que se faz presente, o amigo de Pedro, de João, de Tiago, ele já entrou. E quem quiser receber, abre o coração e mande glória, exalte o nome dele todo-poderoso. Ele entrou, ele entrou. Você é batizado com o Espírito Santo?
Então perceba ele entrar. Porque se você perceber ele entrar, você vai sair daqui falando línguas estranhas hoje. Abre o seu coração só para ele. Fecha os seus olhos da carne e abre os seus olhos espiritual. Fecha o da carne e abre o espiritual. Quando a gente fecha o da carne, a gente para de ver os defeitos. E aí a gente vai olhar só para ele, só para ele. Olhai para mim, serei salvo. Olhai para mim. Olhe para ele essa noite. E quem não é batizado, receba agora. Em nome de Jesus Cristo. E quem precisa é novo. Receba. Ele quer invadir o teu ser essa noite. Levante as mãos e mande glória. Mistura isso com aleluia. Fala em línguas estranhas. Alguém disse, se Deus quiser, Ele quer, mas eu preciso querer. Alguém disse, se Deus quiser, Ele quer, mas eu preciso querer. Ei, Ele quer hoje te batizar com o Espírito Santo. Ele quer te renovar aqui esta noite. Eu profetizo, Jesus quer curar a tua enfermidade aqui esta noite. Ele quer encher a tua vida de bênção, de glória. Ele quer. A pergunta é, você quer? Porque eu estou querendo dar. Eu estou querendo distribuir. Então se você quer, Ele já entrou na festa. Olha o que Deus vai fazer com quem quer receber. Olha o que Deus vai fazer com quem vai abrir o coração. Olha o que Deus vai fazer com quem quer adorar a Deus. Meu Deus! Meu Deus! Alava subirata rata na chuminirraia. Orimi canto e da calamasse alamahaya. Orimi anda lamasse, orimi canto e da calamasse. Oh Deus! Batiza aquele que está precisando ser batizado. Renova aquele que está precisando ser renovado. Cura aquele que precisa ser curado. Enche aquele que está vazio. Faça algo agora, Deus. Faça. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor não é mais um. O Senhor é o autor. O Senhor é o consumador da minha fé. Ele entrou! Ele entrou! Ele entrou! Ele entrou! Ele entrou na casa de Simão! Ele entrou na casa de Zaqueu! Ele entrou na casa de Pedro! Ele entrou em Jerusalém! E quando ele entrou em Jerusalém, ele chorou! Sabe por quê? Porque Jerusalém não reconheceu que era ele! Ele chorou! E ele disse, Jerusalém, que mata aqueles que te são enviados, que mata os profetas! Quantas vezes eu quis ajuntar-vos com uma galinha junto aos seus pintainhos, e vocês não quiseram! Jesus chorou, porque não foi reconhecido na sua casa! Ei! Se a festa está de pé, reconheça ele! E adore ele! Meu Deus, manda mais agora! Olha o que Deus está fazendo! Olha o que Deus está distribuindo! Olha o que Deus está mandando! Receba! Em nome de Jesus Cristo! Você internauta que está aí na tua casa, eu quero dizer que o Deus que está sacudindo aqui é o Deus que te visita aí, é o Deus que te opera aí, é o Deus que te cura aí, é o Deus que te liberta aqui, é o Deus que te enche do poder. Meu Deus, olha aí, não se escandalize. Isso é só um pouquinho do que Deus quer fazer, não se escandalize. Isso é só um pouquinho do que Deus quer fazer.
Ele quer distribuir mais. Ele quer fazer mais esta noite. Jesus entrou. Ele entrou. Ele entrou. Ele entrou. Era só isso, Germano. Ele queria não ser apenas mais um. Ele queria ser reconhecido. Oi. Uma senhora de quase 70 anos de idade. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Talvez se você vê um jovem vai dizer, é um jovem. Olha aqui o que Deus faz com uma mulher de 70 anos. É poder, meu Deus, é poder. É glória. É coisa de Deus. É coisa de Deus. É Deus na região. É Deus no local. Galileia, cidade natal de Jesus. Ele foi para o lugar certo. Como aqui Jesus também veio no lugar certo. Porque nós não viemos aqui em nome do Reinaldo. Nós viemos em nome de Jesus Cristo. Em nome dele. Ele entrou. Eu vou até adiantar que você não vai dar tempo, porque eu acho que não vou conseguir terminar. Ele entrou. Mas era apenas mais um. Então a festa continuou do jeito que tinha que continuar. De repente, no percurso daquela festa, o povo comendo bem, bebendo bem. Mas uma coisa chamou a atenção naquela festa. Acabou o vinho. O vinho acabou. E se tinha uma coisa que não poderia faltar, porque era falta de elegância, era o vinho. Quando acabou o vinho, eu pergunto para vocês, o que Maria tinha a ver com o casamento dos outros? Quem estava casando era a filha de Maria? Não tinha nada a ver com Maria. Maria era apenas uma convidada. Só que ela estava no meio da festa. A única que reconhecia com os discípulos e os meninos era a família dele, que sabia que Jesus era Jesus. Por que não foram falar